Quando a gente analisa a história dessas pessoas, o que me parece é que frequentemente há uma história triste na infância que leva a uma ambição tão grande como a do Elon Musk. E as histórias de infância do Elon Musk são muito tristes. O pai dele era abusivo, fazia, por exemplo, ele ficar sentado por 4 horas sem se mexer enquanto levava bronca, enquanto era criança. Na escola, ele apanhava tanto, ele já uma vez foi jogar de uma escada e depois apanhou tanto que o sonho dele sempre foi, quando criança, deixar a África do Sul. Daí, com 17 anos, ele foi viver com parentes no Canadá e ele trabalhava numa fazenda, cortava lenha, por exemplo. Aí depois ele conseguiu se matricular na Universidade de Ontário e aí depois se mudou para os Estados Unidos, onde estudou economia e física na Universidade da Pensilvânia. E esse era o sonho dele, ele queria viver o sonho americano. Logo depois disso ele foi morar no Vale do Silício e aí ele começou a criar e vender empresas. A primeira empresa dele foi uma versão das páginas amarelas para a internet. Quando ele vendeu essa empresa, ele faturou 22 milhões de dólares. Aí depois ele fez um banco online chamado X, o mesmo nome da rede social que ele tem hoje. A venda desse banco rendeu 180 milhões. Ele pegou esse dinheiro e apostou boa parte da fortuna numa empresa para baratear o custo de lançar foguetes, com esse objetivo final, que se chama aqui de Moonshot, né, de levar o homem a Marte. Ao mesmo tempo, ele comprou uma pequena fábrica de carros elétricos e foi assim que nasceram, de um lado, a SpaceX, de outro lado, a Tesla, hoje conhecidas no mundo todo. Em 2015, ele ajudou a fundar também a OpenAI, que é dona do ChatGPT. Aí, em 2022, comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Na época, ele mesmo disse que pagou mais pelo Twitter do que a empresa valia naquele momento. Logo de cara, ele trocou o nome do Twitter para X, demitiu 6 mil funcionários, de acordo com ele próprio, 80% da força de trabalho, e essas pessoas, grande parte delas, era responsável exatamente por remover conteúdo considerado prejudicial. Logo depois disso, ele autorizou que voltasse à rede social o ex-presidente Donald Trump, além de outros nomes, mas o mais famoso era o do ex-presidente Donald Trump, que tinha sido banido pela administração anterior do Twitter, que ele tinha sido acusado de usar a rede social para conclamar os seguidores a invadirem o Congresso americano. E a rede social mudou, né? A Ana Flor estava comentando que agora o algoritmo não mostra quem você segue, mas a primeira coisa que aparece para você quando você entra no X é um debate. O que ninguém diz é qual o debate que é escolhido para aparecer primeiro ali, né? Não há a transparência em relação a esse algoritmo, como ele funciona, por que eu estou vendo aquele debate acontecer primeiro na página, né? Mas o que o Musk diz é que essas mudanças são só para promover a liberdade de expressão. Ele queria transformar o X numa espécie de praça pública. Só que, sob essa bandeira da liberdade de expressão, ele acumula muitas controvérsias. Vamos começar por 2020, que ele questionou a mortalidade da Covid, depois ele questionou a vacina. E aí, quando os funcionários da Tesla se movimentaram para fazer um sindicato, ele disse que eles perderiam as ações da empresa se formassem um sindicato. Quando a senadora Elizabeth Warren sugeriu que ele deveria pagar mais impostos, ele respondeu com comentários misóginos. E apesar de receber milhões em subsídios do governo federal americano, ele também defende que as empresas não deveriam receber a ajuda do governo. O objetivo final dele com o X, antigo Twitter, é transformar numa plataforma online em que o usuário vai poder fazer tudo, pagamentos, pedir comida, tudo que é possível fazer pela internet, parecido com o WeChat, que é aquele super aplicativo usado na China, você faz tudo através dele. Se você não tem ele, praticamente você não tem como viver na China. Se ele conseguir transformar o X nesse super aplicativo aqui nos Estados Unidos, deve aumentar ainda mais essa fortuna que você estava mencionando, né, Trali? Quase 200 bilhões de dólares, a segunda maior fortuna do mundo.